Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Tássio Veloso. A Microsoft apresentou a sua nova categoria de computadores. São os PCs com Copilot Plus, que rodam inteligência artificial localmente. E com isso, a empresa espera manter a relevância do Windows por mais 40 anos e, de quebra, bater de frente com os MacBooks da Apple. Mas como é esse futuro dos PCs imaginado pela Microsoft? E quais são as consequências para o ecossistema, falando de fabricantes de chips até as desenvolvedoras de software? É isso que a gente discute hoje no Tecnocast. Mas não esquece de dar 5 estrelinhas no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí, que a gente já começa. E hoje a gente tem um recado para quem é profissional autônomo de TI e já está ativo no mercado. Você conhece o programa Dell Expert Networks? É o programa de relacionamento da Dell Technologies. E com ele você tem acesso a toda uma estrutura que te ajuda a gerar novos negócios, incluindo aí um gerente de contas dedicado. Ele vai ser o seu ponto de contato com mais de 400 especialistas dentro da Dell Technologies que vão te auxiliar com as suas demandas. Outro ponto importante é que os membros do programa também recebem acesso a treinamentos e certificações exclusivas, além de um programa de pontos por indicações. Para saber mais, só acessar a página da Dell Technologies em parceria com o TB, olha aí, tecnoblog.net/Dell-Expert-Network, ou acesse o link, na descrição deste episódio, mais fácil, e lá você pode realizar a sua pré-inscrição, que é completamente gratuita. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 10 minutos e 6 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira de hoje, hein? A primeira de hoje é um comentário do Diogo, que ele deixou lá na comunidade, a respeito do episódio de semana passada sobre o bundle de bundles que é inevitável, tal e qual o Thanos. Ele falou o seguinte: olá pessoal, realmente a Ana colocou uma situação bastante necessária. Essa questão de ter que vincular seu cartão a vários serviços, e principalmente pelo fato de você consumir apenas uns 30% de cada serviço. É algo que nos revela que assinamos para ver um conteúdo e após isso continuamos a pagar por conveniência. Ultimamente, tenho preferido comprar cartões pré-pagos da Netflix, mas infelizmente as outras empresas ainda não os fornecem, para impedir de ficar assinando serviços à torta e à direita. No dia que tivermos uma opção de ir selecionando o que desejamos ver/assinar, como se fossem vários checks para você montar sua assinatura, será uma mudança substancial nessa área. Primeira coisa que eu achei interessante foi esse lance dos cartões, né, pré-pagos, que geralmente estão vendendo ali perto dos caixas de supermercado, né? Tipo, eu morava em São Paulo, no Pão de Açúcar tinha bastante, às vezes na Americanas e tal. É como se fosse aquela balinha do balcão, como o Bilon falou no programa passado, mas eram uns cartões ali, de Steam também e tal, Spotify. Então o Diogo tá usando como estratégia aí pra não ficar muito preso em assinatura. Achei interessante. E, cara, no mais é isso, assim, tipo, esse desejo, né, por essa conveniência maior, eu acho que é o sonho mesmo, assim, tipo, uma plataforma só, um lugar só, você só digita o que você quer e vem. Mas, cara, pra ter isso, não só a parte de tecnologia seria mais complicada de desenvolver, né, pra ficar bom, como, cara, a quantidade de acordos necessários com vários players diferentes e tal, seria uma pequena dor de cabeça pra resolver. Eu não acho que isso seja impossível, mas acho que ainda deve demorar um pouco, e se isso acontecer aí, de fato, vamos poder falar com todas as letras que virou TV por assinatura mesmo, virou TV a cabo. Eu fiquei curioso pra saber o que o Diogo faz quando é aquela sexta-feira à noite, fria e chuvosa, e ele fala, puta, hoje eu não saio da minha cama por nada, e aí ele liga a Netflix, insira outro cartão. Ele vai correndo pro mercado? Ou ele só fala, putz, vou ficar sem ver nada também? Deve dar pra comprar virtual, né? Dá pra comprar virtual? Cara, imagino que sim. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Vou consultar agora ao vivo.
Essa ideia aí tudo bem, porque o cartão de crédito, a graça é a conveniência. Você pode colocar lá e não precisa se preocupar com isso. Mas o ponto negativo realmente é que fica cobrando automático, você tem que lembrar de cancelar todo mês. Ó, tem online que sim, dá pra comprar pelo PicPay. Tem aqui no próprio site do Netflix, ó, netflix.com/giftcards. Aí tem que comprar online. A cesta chuvosa está salva, não tem problema então. Seguindo aqui, Rogério Galignaghi. Eu acho que deve ser Galinani. Esse G deve ser parece ser italiano, deve ser mudo. Ah, pode crer. Me lembro o dia que eu fui num restaurante italiano com o Taz e eu perguntei pro garçom o que era gnocchi. Deve ser tipo isso. Sim. Pois é. Comenta pra gente depois como é que pronuncia, tá, Rogério? Lá no WhatsApp, não sabemos. Meu nome é Rogério Galinani. Talvez a maioria dos ouvintes ou participantes do Tecnocast sejam jovens demais para isso, mas as videolocadoras não nasceram no formato que nós conhecemos. No início, era chamada de videoclube, onde pagávamos uma assinatura e tínhamos direito a um número X de fitas VHS por semana ou por mês. Essa modalidade durou algum tempo, mas depois todos migraram para o sistema de aluguel individual dos filmes. Eu tenho 56 anos... Caraca, realmente eu não lembro disso, então. Talvez as pessoas da minha geração se lembrem, comentem aí se você se lembra. Abraços e parabéns pelo conteúdo. Mas, Josué, era um bundle, então mudaram pro modelo individual, você aluga cada fita que você quiser, depois voltou pra bundle, né? A coisa se repete. Se a gente for olhar por essa timeline, então começou como bundle, e aí as locadoras decidiram alugar um filme por vez, foram disruptivas. Aí quebraram o esquema do bundle, e depois, né? É meio surpreendente e tal, né? Não conhecia esse formato dos VHS aí, você pagar uma assinatura, mas pensando bem... A gente fez um episódio em 2021 entrevistando o Rodrigo Dantas. Ele é um dos fundadores da Vindi, que é uma empresa especializada em cobranças recorrentes. Então, muitos serviços que têm ali assinatura utilizam os serviços da Vindi para parte de pagamentos. E ele estava falando um pouco sobre a própria noção da assinatura e que, na verdade, no Brasil, assim, o Brasil já tem uma experiência bem ampla com esse modelo há muito tempo. Então, talvez não seja tão surpreendente assim que tem essa parada dos videoclubes que foi comentado aqui. Ele mencionou o Rodrigo nesse episódio, assinatura de livros, cara. Tinha um círculo do livro, cara, décadas atrás, acho que nos 70 ou 80, que você pagava uma assinatura e recebia livros por mês pelo correio. E depois isso foi redescoberto ali nos anos 2020, várias empresas aparecendo fazendo clube de leitura. Nossa, que coisa inovadora. Então, já tinha um pouco disso no passado. Então, pensando bem, acho que o Brasil já tem uma experiência interessante aí com esse modelo de assinatura. Então, não é de todo surpreendente essa coisa dos videoclubes, né? Mas eu acho que eu já ouvi algum tio falando de videoclube, eu só não lembrava dos detalhes, assim, né? Tipo, é um pacote de um número X de fitas que você pode alugar por semana, por mês. Legal relembrar essa história. E até porque depois Netflix surge com esse mesmo modelo, só que DVD, antes de virar uma empresa, né, de streaming mesmo. Então, o tempo é uma espiral, né? A gente tá girando, voltando mais ou menos pro mesmo lugar. Estamos avançando, mas voltando mais ou menos pro mesmo lugar. Isso me lembra de discussões na faculdade sobre meios que remediam uns aos outros, enfim, como podcasts, na verdade, são remediações do rádio, e aí dá pra extrapolar isso para modelo de negócio. A Netflix, de alguma maneira, tem algo de locadora, esses bundles de bundles têm algo de TV por assinatura, então, na verdade, os modelos são poucos, mas talvez só mude ali o formato, a plataforma onde eles se dão mesmo, assim. Mas a forma de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro com aquilo, sejam poucas. Inclusive, vale a pena até falar isso. Não vou lembrar o nome do cara agora, mas ele foi um dos caras que esteve à frente do Netscape, e ele falava o seguinte, eu só conheço 2 jeitos de fazer dinheiro: empacotar e desempacotar, saca? Muito então, bom essa fala. É excelente, assim, tipo, esse que é o ciclo, cara. Uma hora alguém empacota e dá certo e funciona, chega num ponto em que as pessoas não conseguem mais aproveitar aquilo e alguém pensa, cara, vou me desfazer disso aqui, vou me separar, e de repente, bum, aí o mundo muda e todo mundo começa a pensar que o certo é esse que é o jeito de consumir conteúdo, até que fica muita coisa, fica muito caro. Pô, e se a gente juntasse isso tudo? Pronto, empacotamento, desempacotamento são as formas de fazer dinheiro. Porque fica esse ciclo, né, de puta, mas eu só queria aquilo ali, eu não quero ter tudo isso. E aí vai até o que alguém vem e cria essa oferta, né? Esse serviço separado. Começa a fazer muito sucesso, a galera começa a parar de assinar porque acha que vale mais a pena. De repente, puta, mas eu tô pegando tudo isso, todo mês tá ficando caro. E se tivesse um negócio mais barato? Aí empacota tudo e fica indo e voltando. E é engraçado porque, assim, no momento que a gente tá agora,
já tá empacotado. Só que é uma camada acima, né? O bundle de bundles. Você tem 10 serviços de 10 empacotamentos de serviço de streaming, de filme. E de repente, cara, mas tá caro assinar tudo isso individualmente. Porra, vamos criar um empacotamento pra gente conseguir um descontinho na assinatura. Não sei até onde que vai isso aí. Bom, é isso. Comentários lidos. Bora pra pauta? Vamos nessa. No dia 20 de maio, a Microsoft organizou um evento lá em Redmond, em Washington, para apresentar a nova direção da empresa para os computadores utilizando inteligência artificial. O carro-chefe da apresentação foi o Copilot Plus PC. Nomezinho complicado, né? A gente já fala mais dele. Microsoft, né, gente? É aqueles nomes pequenos que ela sempre consegue inventar. Trata-se de um conjunto de pilares para entregar máquinas mais potentes, com mais bateria e capazes de rodar modelos de IA localmente. Em outras palavras, trata-se de um MacBook Air, mas melhor do que um MacBook Air, né? Porque ela ficou o evento inteiro mostrando o MacBook Air e mandando ali que, olha, não sei quantos % mais rápido, o nosso tem touchscreen, né? Vários detalhezinhos. Tim Cook, seu bosta, a Satya Nadella falou assim. Entre as características desses novos dispositivos, a gente tem os chips mais modernos com arquitetura ARM, e nesse primeiro momento, a Qualcomm, que foi a empresa parceira ali, apresentando o seu NPU, sua unidade de processamento neural, um chip com processador, NPU, um monte de coisa dentro, para rodar os recursos de Copilot. Os primeiros computadores apresentados foram os da própria Microsoft, 2 notebooks, 2 Surfaces novos, né? Um Surface Laptop, que ele parece mais com o MacBook Air, só que tem tela touchscreen, e o Surface Pro, que é aquele que parece um pouco um tablet. Eles dizem que é um 2 em 1. É um híbrido, né? Porque você consegue plugar o tecladinho, usar ele como uma experiência Windows completa, diferente do que seria um iPad, que é só um iOS ali, um iPad OS, né? Mas teve outros parceiros também que a Microsoft trouxe no evento, todos eles falando que estão all-in com inteligência artificial, com o selo Copilot Plus. Entre eles a gente tinha Samsung, Lenovo, Asus, HP, Acer, Dell. Enfim, a indústria toda presente falando que vai participar deste novo momento. A Microsoft é muito preocupada em mostrar que não era só mais uma novidade dentro do hype da IA ou mais um recurso do Windows. Era realmente uma mudança de paradigma dentro do mercado dos PCs. Enfim, a gente está aqui hoje justamente para discutir que mudança de paradigma é essa, né? O TB estava presente no evento, o Taz estava lá. E Taz, você fez uma entrevista com o VP Global de Marketing da Microsoft, o Aaron Woodman, onde ele declara que a ideia é que este é o caminho para o Windows durar mais 40 anos. Promessa ou ameaça? Deu para sentir, estando no evento, botando a mão ali nos primeiros notebooks, laptops com o Windows com Copilot Plus. O que é essa mudança? Realmente é uma experiência completamente nova ou é algo, sei lá, um hype que a gente vai enjoar depois de algum tempo? Completamente nova, não. Até porque a interface é muito parecida com o que a gente já está acostumado. E eu penso que nesses assuntos de computação, de dispositivos eletrônicos, acaba sempre chamando a atenção a forma como as pessoas interagem com aquilo e é tudo muito, muito, muito parecido. Mas um bastidor aqui, até para contar, é que no ano passado teve o Build, né, o evento voltado para desenvolvedores. Na semana do Build, talvez um dia antes, eles anunciaram o Copilot. Exatamente o Copilot, né, o sistema lá de inteligência artificial, chatbot, baseado no ChatGPT da Microsoft. E para esse ano, a expectativa para esse evento especial, que foi um dia antes do Build, quando eu estava apurando sobre isso, o que me falaram foi o seguinte: toda vez que tem evento especial antes do Build, é algo muito importante, é algo que a Microsoft aposta alto e por isso querem dar todo um destaque a ponto de antecipar um evento que é super importante, que geralmente tem os lançamentos relacionados ao Windows. Então, assim, toda a pompa e circunstância lá no campus da Microsoft em Redmond, conforme você falou, Mobilon, o que eu senti é que eles estão muito comprometidos, que eles realmente têm uma visão para o futuro do Windows, que eles apostam muito na inteligência artificial de fato, e é o que eu venho chamando de inteligência artificial offline, ou a IA rodando localmente
provavelmente toda a mensagem que foi posta lá também ia nesse sentido, de que, olha, pela primeira vez... inclusive, isso é algo que o VP Global de Marketing, o Aaron Woodman, ele falou pra mim também na entrevista, que é a primeira vez na história da Microsoft, ou pelo menos desde 1995, que aí casa um pouco lá com a revolução dos navegadores e do próprio Windows, que a Microsoft consegue juntar tantas empresas numa espécie de aliança para conseguirem juntos se movimentarem em prol de uma melhor computação, de uma melhor informática. Informática, Os micreiros agora vão à loucura. Só falta falar software agora. O software. programa. Não, e assim, a primeira empresa a participar é a Qualcomm, com o Snapdragon, obviamente, mas a Intel e a AMD também poderão participar nesse movimento do Copilot Plus. Então, ponto número 1, promete de fato. Ponto número 2, eu acredito que vai ter um baita investimento de marketing em relação a isso. E o ponto número 3 é o de que, testando efetivamente essas tecnologias lá, elas me pareceram bastante promissoras. O Recall, que é aquele, né, que volta no tempo, que você consegue ver as telas e consultar também, fazer pesquisa, apesar de ser um pesadelo da privacidade, funciona super bem, é rápido, não tive do que reclamar quando eu testei por lá. O Co-Create no Paint, eu não cheguei a manusear, propriamente dito, mas eu ouvi rodando no computador. E também, assim, questão de milésimos de segundo já vai gerando uma nova imagem. E a gente está acostumado com tudo isso no ChatGPT ou no próprio Copilot, no DALL-E, sei lá, eu tenho utilizado muito o ChatGPT e Copilot no smartphone, né, os aplicativos. E demora, você vê que fica ali uma imagem, o tal do placeholder, né, fica ali ocupando até aparecer a ilustração de fato, o negócio demora. Então, em princípio, eu acho que, assim, não sei se vinga, mas que eles estão levando muito a sério, eles estão. Então, não é só vaporware, não. Realmente muito investimento na parte técnica, na parte de programação do Windows dentro da arquitetura ARM para transformar isso tudo numa realidade. E sem falar da questão de MacBook Air. O tempo inteiro na apresentação eles mencionavam números do Surface Laptop comparando com o MacBook Air, que é o chip M3, né, o mais recente dos Air na Apple. E é interessante, porque a empresa americana não tem nenhum pudor de fazer esse tipo de comparativo, que aqui no Brasil é relativamente incomum. Aqui não faz, né? Acho que é proibido, na verdade. O CONAR não permite publicidade comparativa, mas nesse caso, sei lá, talvez eu não consideraria uma publicidade, mas não pega bem. Aqui tem todo um bom mocismo que a galera não se enfia nessa. Satya Nadella não se importa com isso. Tá Ele subiu nem aí. no palco, quebrou um M3 na frente de todo mundo, falou, isso aqui é lixo. Cuspiu, assim, só... Daria pra levar um processinho já, se fizessem aqui. Mas vamos começar por aí, então, né? Porque a questão do hardware é uma questão que pega muito no mundo do Windows. Isso data desde do lançamento do MacBook Air. O MacBook Air, pra quem não sabe, a gente gravou um TBcast em 2013 ou 12, tá? Não sei se você vai lembrar, inclusive, tal. Você e o Rafa na gravação. Eu? É. O Alzheimer já levou essa memória de mim, meu cara. Mas eu acredito no que você tá falando. Os Ultrabooks, eles surgiram meio que na onda do MacBook Air, né? O MacBook Air, ele foi uma parceria entre Intel e Apple para desenvolver notebooks que fossem super finos, mas que não abrissem mão de qualidade, usabilidade, né? O touchpad, o Wi-Fi, a velocidade do processador, né? Naquela época inclusive era aquele Air que saía do envelope, né? Isso, ele tirou do envelope. O primeiro, o Jobs tirou no envelope, assim, pra tipo, mostrar, olha só, isso aqui é fino de verdade. Acreditem. Era muito mais difícil naquela época fazer um notebook, hoje em dia é normal, porque naquela época o que a gente tinha eram grandes peças de plástico com ventoinhas massivas, né? Então realmente foi uma inovação desenvolvida pela Intel, óbvio que é a fabricante do processador, em parceria com a Apple. Mas o acordo era que a Intel não poderia explorar comercialmente os avanços dessa tecnologia por alguns anos. E por isso que o Air foi apresentado em meados de 2008, se eu não estou enganado. Os Ultrabooks só surgiram alguns anos depois. Nessa meiuca, o que a gente via nas lojas eram os como é que chamava? Aqueles net PCs? Os netbooks. Aquilo era pavoroso, nossa Asus, senhora. IPC. IPC.
Vendeu eu tive muito. um desse, o primeiro, que era uma telinha minúscula, assim, acho que de 10 polegadas, 12, Aquilo era alguma coisa assim. uma agenda eletrônica turbinada, me desculpem. E só posso fazer um parêntese aqui? Você tá mencionando o Ultrabook. O Ultrabook algumas pessoas encaram como uma grande jogada de marketing, porque a Intel que bancava, inclusive o nome Ultrabook, se bem me lembro, era a marca registrada da Intel e ela ia licenciando, né? Então, assim, tinha uma empresa por trás. E aí agora a diferença é que são mais de 10 envolvidas. Então, assim, só Não, isso... mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu aceitei justamente por isso, porque naquela época a Intel desenvolveu as especificações e falou, se vocês quiserem receber o selo, vocês precisam fazer computadores que sejam parecidos com o MacBook Air, basicamente, né? Que é com essas especificações. E agora a Microsoft está fazendo isso. Se você quiser o selo Copilot Plus, você precisa fazer essas máquinas com essas especificações. Tem que ter uma NPU, né? Mas ali ela já apresentou a AMD e a Intel como futuras parceiras, né? Que vão entrar também na onda do Copilot Plus. Não vai ser só com ARM. Mas, em termos de hardware... Mas quando o Ultrabook foi apresentado, já tinha todas essas empresas juntas? Ela lançou um selo e para você receber esse selo, você precisava fazer os computadores com as especificações que ela estava dando. Então, várias fabricantes entraram nessa, fizeram também esses notebooks com essas especificações, porque era um momento de computadorzão gigante de plástico que os consumidores já não viam mais atratividade a partir do momento que eles conheceram os Ultrabooks e os MacBooks Air alguns anos antes. Então, sim, a indústria veio para receber também essa certificação, assim como agora eles vão querer receber a certificação Copilot Plus, então tem que lançar esses aparelhos. Acho que a única diferença é quem fez a certificação. Naquela época era Intel, agora a Microsoft, a empresa que faz o software, né? Mas acho interessante a gente falar dessa chegada do ARM com o NPU no Windows, porque há muitos anos a Microsoft tem a versão ARM, mas essa versão ARM aparece em eventos, né? No evento da Qualcomm, por exemplo, o Summit que eles fazem em Maui, Nova Hawaii, todos os anos. O Riga testou uma vez e a gente gravou um Tecnocast sobre isso, mas ainda aquela coisa que não suportava tudo o que precisava suportar. Não tinha uma emulação decente. Eu vi também uma entrevista no Vergecast esqueci quem era o cara da Microsoft, José, mas ele falando que algumas coisas não dá pra fazer por emulação. Então, tipo, anti-malware, uma VPN, coisas mais do kernel do sistema, você não pode trabalhar com emulação. E a Microsoft demorou mais tempo pra fazer isso porque eles quiseram fazer o negócio completo em vez de só ir soltando esses fragmentos de Windows e remendando o Windows, né, para liberar no ARM. Enfim, mas agora temos o Windows com ARM e temos essa NPU que foi feita pela Qualcomm, mas curiosidade, pelo time da Nuvia. A Nuvia foi uma empresa que a Qualcomm adquiriu em 2021, que foi montada por ex-engenheiros da Apple, que faziam os primeiros processadores Apple Silicon. Então, a Microsoft, ironicamente, né, batendo tanto no MacBook Air M3, e a origem dessa inovação vem da cabeça dos mesmos engenheiros que fizeram os chips do Apple Silicon. Enfim, queria saber, então, impressões de vocês sobre isso, né? Porque a gente não viu ainda os benchmarks. Temos agora Windows que são mais rápidos do que os computadores de entrada e com pelo menos $200 mais baratos, né, nas falas ali do pessoal da Microsoft. Então, um custo-benefício aparentemente muito superior, com a mesma duração, com mais duração de bateria, com mais performance, etc. E a gente ainda não viu benchmark nem nada, porque tá em pré-venda, mas só chega ao mercado mesmo em 18 de junho. Ou alguma coisa assim, meados de junho. Isso. Então, a menos que mandem umas unidades antes para jornalistas, influenciadores, enfim, para a opinião pública, mas ainda deve demorar um cadinho para as pessoas começarem a comprar, experimentar e publicar benchmark. Eu acho bem interessante esse movimento todo em torno do Copilot, porque ele tem essa pegada da inteligência artificial que está em alta, mas para mim o mais marcante é justamente essa imersão no universo da ARM, no ecossistema da Microsoft, do Windows, né? Porque é o que o Mobilon falou, isso já existe, essa tentativa de combinar PC com ARM, já existe há bastante tempo, mas os movimentos sempre foram muito tímidos, né? Eu acho que o primeiro passo que realmente foi marcante, mas ainda assim foi, digamos, fácil,
trabalho foi em 2008, quando a Qualcomm anunciou o Snapdragon 8CX, que é um chip focado justamente em notebooks com Windows, na época o Windows 10. Depois outros chips foram anunciados e tal, mas o 8CX ficou como uma linha prioritária para esse segmento. Eu lembro até que a Samsung lançou um Galaxy Book S. Ela lançou esse modelo em 2019 com o 8CX e foi aquela coisa assim, nossa, esse notebook é bem fininho, né? Quase nessa pegada aí da Apple quando lançou o MacBook Air, dele caber no envelope e tal. Mas aí passou alguns meses e a Samsung lançou o mesmo Galaxy Book S, só que com um processador Intel, que era o Intel Core i5 L16G7. É um chip de 5 núcleos, né? 1 de alto desempenho e 4 de eficiência energética. E aí a gente ficou naquela dúvida, não, mas espera aí, não era para ser algo mais focado no usuário, que sei lá, passa o dia inteiro fora de casa e que precisa de uma bateria que dura bastante e tal, porque a gente sempre associou o Intel com uma duração menor de bateria, né? E aí, no caso, o Snapdragon tinha essa proposta de entregar algum desempenho, mas pegar leve no consumo de energia. No final das contas, o Intel Core i5 L16G7 tinha essa pegada também de economizar energia, então ficou elas por elas. Mas aí surgiu a dúvida, né? Por que teve a troca, então? A Samsung nunca falou o motivo. Uma possibilidade é de que não havia volume suficiente de chips 8CX para atender essa linha, mas o mais provável é que houvesse problemas de desempenho, né? Que sempre foi um calcanhar de Aquiles da ARM no PC. E isso acontece por uma série de fatores, né? Começa pela demanda. Se você tem um problema de baixa demanda, as empresas não vão investir para otimizar aquela arquitetura no PC, né? Então já é um ponto inicial. E aí depois, a gente tem que levar em conta que, assim, fazer um chip de arquitetura ARM funcionar em um celular é muito diferente de fazer o mesmo trabalho no PC. São dispositivos com arquiteturas completamente distintas uma da outra e não dá para simplesmente adaptar um chip de uma categoria na outra e esperar por resultados satisfatórios. Não é algo tão simples, não é algo trivial de se fazer. E tem a questão também de o que a pessoa espera fazer no celular versus o que ela espera fazer no notebook, né? A Microsoft Exato. bate na tecla de que tem 1 bilhão e 400 milhões de computadores com Windows no mundo. Desde, sei lá, alguém, um pobre redator escrevendo seu texto no Word até aeroporto rodando, né? Radar. Exato, e... Enfim, é muita coisa. É um universo o Windows. Passando pelo governo russo que usa XP até hoje, sei lá. Pois é. Então, O metrô do Rio. Com Windows é ilegal XP, ainda por cima. Para lançar a bomba atômica, é melhor não atualizar pro Vista. Deixa no XP que fica mais seguro. Aliás, é melhor não atualizar pro Vista, ponto, né? Ponto. Não só pra bomba atômica. mas logo pro Linux, né? Se é pra radicalizar. O Vista é a bomba atômica em si já, não precisa. Mas olha, pegando esse ponto aí que você citou, se você vai projetar alguma coisa pro celular ou um tablet, esses dois aparelhos têm essa pegada de que um aplicativo exibido por vez. Tá, você pode dividir ali a tela, colocar 2 ou até mais aplicativos numa tela de celular ou num tablet, mas a dinâmica básica é essa, uma coisa aparecendo para o usuário por vez. Já no PC, é um monte de coisa aberta ao mesmo tempo, e entre essas coisas que estão abertas, você precisa ter capacidades de processamento distintas, você tem que ter o sistema operacional tem que estar disposto, né? Tem que ter essa capacidade de alternar entre os recursos que são necessários para executar esse software. Então são coisas completamente diferentes. Não dá para simplesmente fazer uma adaptação de um ecossistema de celular, de dispositivos móveis em geral, não só celular, para um de PC. Então tem que levar isso em conta. E aí, depois, você tem o fator primordial aí nessa história toda, que é o fato de a maioria esmagadora dos softwares para o Windows serem baseadas em x86 ou x64, que são os conjuntos de instruções que servem de base para os chips da Intel e da AMD. E para esses softwares x86 ou /x64 rodarem a contento com o chip ARM, é preciso que esse computador conte com um bom mecanismo de emulação. E o Windows tem esse mecanismo, mas aí entra em outro fator que o Mobilon citou agora há pouco, que é o fato de que essa emulação nem sempre é fácil, nem sempre é trivial também. Tem essa pegada de que algumas coisas não podem ser emuladas, mas tem também a questão do desempenho. Se você procurar em fóruns, redes sociais, principalmente fóruns da galera falando da sua experiência num PC com Windows e um chip ARM, você vai ver a galera reclamando de problemas de desempenho na hora de rodar um vídeo,
de gasto desproporcional de energia, de problema de compatibilidade com drivers, que é algo muito comum também, ou até algo que acho que é o ponto que mais irrita, de todos esses problemas, que é o ponto que mais irrita os usuários, que é quando um software simplesmente não abre, ou quando ele abre dá um erro. Aí fecha como se fosse o Windows 98, quando a gente tinha aquele problema de instabilidade. Mas como é que a Apple conseguiu resolver isso no Rosetta e a Microsoft teve tanta dificuldade até hoje, assim? É um mundo mais controlado, né? A Apple é um ecossistema muito mais limitado. É até, enfim, é difícil comparar e ser justo na comparação, porque Microsoft vai ter, sei lá, aplicativo rodando de 15 anos atrás ainda e que é crucial para a operação. A gente faz essas piadas de Windows XP, porque sim, tem muita empresa, tem muita coisa, sei lá, o computador no caixa ali da empresa que ainda tá com monitor de tubo, mas dane-se, só usa para imprimir a nota na impressora matricial ou para subir o resultado para contabilidade. Então, a Apple não tem essas coisas. A Apple trabalha com um público diferente, um público mais elitizado, pode-se dizer também, e que roda aplicações mais avançadas, não é? E menos combinações de hardware também, né? Então, enfim, é muito mais fácil para ela antecipar qualquer problema e não tirando o mérito do desenvolvimento, que realmente são ótimas tecnologias, né? Mas realmente é outro mundo. E mesmo assim, o trabalho que eles colocaram no Rosetta 2 é um negócio, assim, absurdo, porque eu já vi comparações e a emulação, parece que tá rodando de forma nativa. E me parece que o desafio, né, da Microsoft com o Prism, sei lá como é que fala, no Keynote, eu nem lembro de eles entrarem muito em detalhes sobre isso. Foi meio en passant, depois que foram, né, detalhando mais e tal. Mas o Alecrim, eu acho até legal depois de falar sobre isso, porque também parece que agora a coisa tá funcionando legal, né? Teve uma demonstração, né, de emulação também no Keynote e rodava bem, enfim. Então, vamos ver, né, na prática. A questão do Rosetta 2 é que pega justamente nesse ponto que o Mobilon falou do hardware. A Apple tem controle do hardware, e quando você fala de otimização do software, você só consegue otimizar um software de uma maneira bastante eficiente se você tem controle do hardware. A gente pode pegar esse cenário em vários produtos. Por exemplo, você pega o Nintendo Switch. O Nintendo Switch é um videogame com hardware antigo, se você comparar com o hardware que a gente tem disponível atualmente. Mas ainda assim, ele consegue rodar jogos muito bons porque a Nintendo tem todo o controle do hardware ali e ela consegue aplicar muita coisa de otimização. E isso é histórico. Se você pegar, por exemplo, a época do Super Nintendo, pega, por exemplo, o Mario RPG, que foi um jogo lá que tinha uma dinâmica 3D, apesar de não ser totalmente, mas foi uma revolução na época. Tá, ele tinha lá no cartucho um chip que ajudava isso e tal, mas o elemento central para fazer tudo aquilo funcionar era o controle do hardware. E a Apple tem esse controle, justamente porque ela define a configuração de cada computador. Quando a gente pensa no ecossistema do Windows, já é muito diferente porque o Windows foi preparado para rodar desde um PC simples, que tem lá um chip Paint, um Celeron da vida, até um Core Ultra, que é um chip bem mais avançado. Quer dizer, a Microsoft tem esse desafio de abraçar o mundo, justamente para pegar essa gama enorme de aplicações que vão desde o usuário que é um PC gamer que é exigente no hardware, até o usuário ali que, na verdade, é o caixa do supermercado que está rodando uma maquininha bem fraca lá. Então tem essa coisa. Agora, com o Prism, a Microsoft consegue dar um passo maior e que levanta uma expectativa real de que a coisa agora vai, porque o Prism, ele pega um histórico de evolução. Ele não é um trabalho feito do zero. Ele é consequência do trabalho de emulação que a Microsoft iniciou lá com o Windows 8 e depois chegou no Windows 10 e agora está no Windows 11. Ela falou num ponto que eu achei interessantíssimo, que é o fato de que, considerando os chips ARM que já existem, que estão disponíveis no mercado, o Prism consegue fazer o Windows 11 ter até 20% mais de desempenho na emulação. Só que ela não falou nada a respeito dos chips novos, a exemplo do Snapdragon X Elite. Eu tenho para mim que quando esse processador for colocado à prova com o Prism, ele vai ter um desempenho 50% a 60% maior até, porque ele realmente está ali a Microsoft trabalhando junto com a Qualcomm. E tem um outro ponto que é importantíssimo, que eu acho que é até mais importante do que essa questão de desempenho em níveis de porcentagem, que é a promessa de que o Prism vai diminuir os problemas de compatibilidade. Se você consegue pelo menos rodar o software deixando o desempenho como um aspecto secundário, já é um avanço grande.
Eu queria jogar pra vocês, aproveitando essa questão do chip que o Alecrim trouxe, né? Porque Intel se reinventou nos últimos anos, o Pat Gelsinger fez uma série de anúncios, né? Vamos construir não sei quantas fábricas, vamos fabricar chips pra todo mundo, vamos fabricar chip ARM também, mas ainda tá insistindo na arquitetura dela, que ela traz desde lá do início. Tem como concorrer, não sei, Alecrim, também, você que acompanha mais o mundo do hardware aí, dos chips, eu lembro até o nome do chip aí da Intel de 2008, é o modelo, né? Onde que tá o desenvolvimento disso? Porque a gente não tá falando de simplesmente performance. A performance, a gente sabe que a Intel já teve lançamentos que esse aqui consegue bater o Apple Silicon M1, por exemplo. Mas aí ia ver o TDP lá, que é o tanto de watts que você insere no chip, a energia que você insere no chip, elevadíssima. E, quer dizer, basicamente você tá botando o motor do carro ali em rotação 8.000 por segundo. Ele chega nessa velocidade, mas o negócio tá explodindo aqui, consumindo, sabe, andando 1 km por litro. É basicamente isso. E a vida útil indo pras cucuias, né? Indo pro saco, exatamente. E aqui, no caso, o jogo dos chips com ARM, quando a gente tá falando de Apple Silicon e agora desse chip da Microsoft com a Qualcomm, né? Da Qualcomm, na verdade, mas apresentado no evento da Microsoft, eles sempre estão falando de performance per watt. Então é tipo, o quanto você consegue andar com o seu carro com a mesma quantidade de combustível. Esse é o jogo. Não interessa necessariamente o máximo que esse chip consegue alcançar de performance, porque aí você soca lá o turbo nitro, né, esguela o negócio que ele vai chegar, mas também derrete a carcaça do computador, gasta a bateria rapidão, né? Enfim, a Intel tá conseguindo... Se tiver no teu colo, queima tuas... Fica estéreo, não Enfim, pode, vocês dizem entenderam? que não pode, né? Usar. Mas a Intel tá conseguindo avançar nesse sentido, porque me parece que, se até o Apple Silicon agora já tá ficando pra trás, onde que tá a Intel na fila do pão? Ela tá conseguindo alcançar? Uma coisa que eu achei muito curiosa nesse evento da Microsoft é que a Intel correu para falar que, olha, no terceiro trimestre de 2024, a gente vai apresentar os chips Lunar Lake que vão ser reforçados para IA, né? Então, eles já estão falando, olha, a Qualcomm tá chamando atenção aí, mas olha pra gente que a gente não está fora do páreo, né? Tamo aqui. A palavra reforçados vindo da Intel já me dá um arrepio, porque reforçado é tipo, bota mais potência. Não é isso que a gente quer. Aí aparece lá o meme do Faustão gritando, né? Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Mas o que acontece? A gente tem que pensar friamente sobre isso, porque a Qualcomm tá chegando, parece que tá nesse clima, né, de agora vai e tal. Já tem rumores da Nvidia falando Sim. que em 2025 eles também vão lançar um SoC, né, um chip com CPU e GPU para brigar também por esse mercado. Mas assim, a gente tem que ter em mente que a arquitetura x86 não está morta. A gente está falando de Snapdragon X Elite, está falando de um futuro provável chip da NVIDIA, mas até agora eles estão focados em notebooks. E a gente tem um amplo mercado de PCs, não tão amplo, mas um mercado que existe, que é o de desktops. Tem também os mercados de servidores e workstations, né, que são aqueles computadores que podem ser tanto desktop quanto notebook, mas que eles são mais avançados, porque são destinados a atividades profissionais. E esses segmentos, eles ainda são muito bem atendidos pelo x86. Então, a gente tem que pensar no x86 sobrevivendo mais por uma questão de compatibilidade de software. A gente já vê um movimento de empresas lançando softwares no Windows específicos para a arquitetura ARM. Um exemplo recente da Opera, né, que o departamento de marketing deles agiu rápido e falou, olha, já lança uma versão do Opera aí com ARM para Windows, para a gente já chamar atenção e tal. Só que assim, tem outras empresas seguindo por esse caminho. Acho que o exemplo mais notável é a Adobe, né, que tem vários softwares. O software da Adobe era software pesado, né? Photoshop e não sei o que, e eles todos exigem bastante do hardware. Então, faz sentido que eles tentem otimizar o desempenho do software deles em ARM, porque eles têm noção de que se tiver algum problema de desempenho, o usuário não vai colocar a culpa no hardware, vai colocar a culpa no software. Então eles estão ali. E a própria Microsoft também tá nessa, né? Já tem softwares aí no ecossistema da Microsoft, é exemplo do Office, que tá ali rodando com ARM de maneira nativa. Agora, a maioria dos softwares, se você pensar inclusive nos desenvolvedores pequenos, eles até podem ter algum projeto de lançar alguma coisa nativa de Windows com ARM, mas primeiro eles vão ver como é que tá esse mercado, porque
para desenvolver isso vai tempo e dinheiro. Então, enquanto isso tiver assim, nesse desequilíbrio, com o software x86 dominando o mercado com uma extrema vantagem, o x86 vai continuar sobrevivendo. Não, eu fico imaginando os CEOs de todas as empresas de software do mundo xingando a Microsoft internamente quando a Microsoft vem e apresenta esse selo Copilot Plus com ARM. Porque automaticamente, a partir de agora, de 18 de junho, todas as empresas vão ter que quase que dobrar o seu custo de desenvolvimento. Não dobrar, mas aumentar o seu custo de desenvolvimento e dane-se, a margem de lucro vai embora por sua conta, porque para ser compatível com duas categorias de dispositivos. Diferente da Apple, que lançou o Apple Silicon, falou tchau Intel, agora é Apple Silicon, e a indústria migrou e acabou, estamos migrados já para o Apple Silicon, todos os softwares funcionam no chip novo, e a galera só tem esse computador. No mundo Windows, ainda vai continuar existindo a competição Intel e AMD versus ARM, versus chips ARM, que aí vão ter Qualcomm, possivelmente NVIDIA, sabe-se lá mais quem pode chegar nesse jogo, né? Afinal, os chips ARM são mais fáceis de você fazer o design modularizado e terceiriza a fabricação para TSMC da vida, que é o que todas essas empresas fazem, a própria NVIDIA faz. Então, enfim, o mundo Windows parece que vai virar uma bagunça agora, né? E as empresas de software que se virem, se quiser ter o desempenho máximo, você vai ter que ter uma versão nativa para cada sistema. Eu não sei se é assim, porque a maneira como eu observo é a seguinte: você tem lá um aplicativo whatever soft, e ele é um software simples. Rodando emulado, você já vai ter ganho de desempenho. E aquela empresa, aquele pequeno escritório, aquela pequena desenvolvedora, ela não vai precisar produzir uma versão específica para ARM, a menos que ela queira utilizar a NPU, porque até onde eu sei a diferença está aí. E não é todo software, todo programa de Windows que vai tirar proveito da NPU, entende? Inclusive lá, conversando com o executivo da Microsoft, ele, num determinado ponto da entrevista, ele fala que a diferença e a aposta da inteligência artificial rodando local é que os melhores notebooks com Windows conseguem processar entre 10 e 12 teraflops por segundo, os tops. E no caso do Copilot Plus... Top, no caso, não é o notebook top. No top os tops. Nada tira da minha cabeça que eles escolheram esse nome por causa disso, inclusive. Pensando no Brasil. É muito top. Tops é 1 trilhão de operações por segundo. Então, é 1 trilhão de operações, isso aí. Isso. Então, são de 10 a 12 trilhões e aumenta no Copilot Plus, para ter o selo, para 40 a 42 trilhões. Então, assim, é uma diferença brutal. Mas isso especificamente na NPU. Então, isso. Assim, pra quem não precisar... Não, isso concordo, mas assim, acho que a gente tá concordando sem se entender. Isso hoje é uma empresa... Por exemplo, uma Adobe da vida. Ela precisa rodar no máximo da performance do computador. Independente se a pessoa comprou um computador com Windows, com ARM ou com x86. Ela precisa rodar no máximo da performance, independente da instrução ali da arquitetura. Por exemplo, quando a gente teve a introdução da arquitetura AMD 64, né, x64, 64 bits para o PC, demorou um tempo para o Windows virar a chavinha e demorou um tempo para os softwares também emplacarem. Mas a partir do momento que você vira, não tem mais por que voltar. É daqui para frente. Neste momento, o que a gente está vendo vai ter uma fragmentação, nem que seja por 2. Se você quiser rodar no máximo da performance, e você vai ter que querer rodar no máximo da performance, se for um software pesado e não um joguinho de fazendinha, sei lá, você precisa do máximo da performance do computador, né? E quem tá comprando o seu computador, tá comprando esperando utilizar o seu aplicativo da melhor forma. Afinal, como o Alecrim comentou, o software é o que vai ser xingado, né? Então ele não vai rodar na emulação. Enfim, então coloca um peso nas empresas ter que manter 2 versões de eterno. E o de eterno é até a Intel desistir logo do x86, né? Ou de fato inovar e a AMD ir pro saco, enfim. Mas a Microsoft meio que lavou as mãos depois de anos sendo grande parceira da Intel e uma dependendo da outra. A Microsoft meio que lava as mãos e fala: olha, Intel, tentei te ajudar, tentei ser fiel, mas você tá perdendo muito feio, a gente precisa seguir em frente. Eu vou dar oportunidade para outra aqui, vamos junto
Mas, agora tá na mão de vocês. Se vocês não alcançarem, o consumidor vai escolher a sua concorrente e não é responsabilidade minha. E aí vamos ver o que acontece. Satya Nadella pegou o microfone e cantou: "Ei, infiel, eu quero ver você usar Meu Deus, a Intel." Nem conheço essa música. É, foi mal, cara. Pô, Marília Mendonça. Se o Lucas Braga tivesse aqui, ele ia reconhecer. Não, mas realmente tem essa questão da NPU, mas assim, a NPU tá chegando no ecossistema do X86 também. Na verdade já chegou, porque se você pegar os chips Core Ultra 9 ali, os mais recentes, eles já têm uma NPU integrada, só que, assim, não tem eles não alcançam essa pontuação de 40 tops, que é o que a Microsoft diz que é o mínimo para um PC ser considerado apto para IA, né? Mas tem, assim, por que tem essa divisão, né? CPU, GPU e NPU agora. Se você pegar um processador qualquer, uma CPU, ele vai conseguir executar tarefas gráficas, né? Ele pode, então, fazer o papel de uma placa de vídeo. Só que, da forma como essa CPU é estruturada, essa tarefa gráfica vai ser executada com desempenho muito sofrível na comparação com uma GPU, porque uma GPU já tem uma arquitetura ali própria de multitarefa que é adequada para reprodução de conteúdo visual. Aí você pega a NPU. A NPU, ela já é um chip ou um módulo, né? A gente não pode nem dizer exatamente que é um chip. Ela é um componente de um chip que ela já tem uma estrutura própria para execução sequencial de tarefas que são muito recorrentes em inteligência artificial. Então, tem essa questão de otimizar o hardware, não necessariamente aumentando a capacidade de processamento da CPU, mas direcionando tarefas para componentes específicos. Então, é isso que a NPU faz de diferente. E é por isso que a NPU está tão em alta agora, porque a indústria já percebeu que se você colocar isso de maneira local no dispositivo, você vai ter uma execução nativa de tarefas de IA. Então, por exemplo, a gente tem ali o Paint fazendo... Você desenha ali um guarda-chuva naquele jeito bem rústico, de repente o Paint vai lá e transforma aquilo numa imagem gráfica toda produzida com efeitos 3D, cores e tal. Aquilo é um processamento que pode ser feito localmente, não depende de um servidor. Óbvio que se o computador tiver essa capacidade, né? Então, no caso do x86, a Intel promete com a próxima geração, né, que é o Lunar Lake, que vai chegar aí, segundo eles, no terceiro trimestre de 2024, uma NPU capaz de atender a essa demanda de IA que a gente tem agora. A AMD, ela também está chegando nisso. Ela já está preparando arquiteturas em 5 e tem até um rumor interessante que estão falando que os próximos chips Ryzen vão ter o nome AI, né? AI, né? Na nomenclatura mesmo. Ou seja, eles já vão deixar claro ali no nome do chip que tem IA. Eu achei isso bem interessante porque eu não sei se o Mobilon e o Josué vão lembrar que teve um episódio que a gente falou de chips e teve um usuário que perguntou na caixa postal, mas a AMD não tá correndo atrás de IA? E eu respondi, não, eles estão, só que o marketing deles é ruim, né? Porque eles não estão divulgando isso. E agora eles resolveram, acho que caiu a ficha e resolveram apelar, né? Vão colocar AI ou IA no nome do chip. Mas, então, tem essa questão. O hardware x86 ainda vai ser um desafio em termos de consumo de energia. Ainda corre o risco do Faustão aparecer lá e gritar, tá pegando fogo, bicho. Vamos acompanhar, né? Pois é, mas vai ter a NPU ali para equilibrar as coisas. Porém, tem um ponto que a gente pode manter que dá uma certa esperança pra gente, que é o fato de a Intel, a AMD também, mas principalmente a Intel, está trabalhando com uma litografia muito pequena já. Eles estão projetando para daqui a alguns anos já ter chips ali com 3 ou menos nanômetros. Então, teoricamente, veja bem que eu estou falando teoricamente, se você consegue reduzir a quantidade o número de nanômetros, você também consegue otimizar o consumo de energia. Então, tem uma expectativa ali de que isso vai ter um impacto positivo no TDP, né? Que é o parâmetro que a gente usa para medir o consumo de energia. É o quanto que você insere, né? O máximo que você consegue inserir ali de potência. Exato, é só uma referência, tá, gente? Não tô dizendo que o TDP designa o consumo de energia, é só uma referência, mas tem uma expectativa positiva com relação a isso. E isso é importante, e também é outra razão pela qual eu tenho alguma esperança quanto a isso, é porque toda essa evolução é focada principalmente em notebooks. No que a gente precisa hoje de notebook, a gente quer notebook com bateria de longa duração. Uma bateria que dura 6, 7, 8 horas já
já não é suficiente para muita gente. A gente quer algo com 15, sabe? Para mais, 15 horas para mais. Então, você só consegue fazer isso se você também otimizar o consumo de energia. Então, eu acho que a Intel sabe disso e eles estão trabalhando. Mas é claro, não dá para afirmar nada, tem que ficar de olho e torcer, né? A Microsoft prometeu quantas horas de autonomia no evento? Tá, 20 e poucas, né? Eu vi um Dell XPS 13 que eles falavam em 22 horas, só que 22... Assim, tô tentando lembrar de cabeça. De vídeo, né? Eu vi. Isso, de vídeo. Aí eu falei, tá, mas de vídeo é mole, tem o codec lá embarcado e tal. É. Aí o executivo da Dell falou, pra navegação na internet, 15 horas. Com adblocker ou sem adblocker? Não sabemos os detalhes. No jogo do Tigrinho ou fora do jogo do Tigrinho, né? Aqueles sites de prefeitura com propaganda. É. Eu sou roubando bitcoins. Enfim. E uma curiosidade também é que alguns micreiros, quando leram as nossas matérias e a cobertura de Microsoft lá no build, uma dúvida, Alecrim, deles era a seguinte: eu tenho um desktop, eu tenho um processador Intel AMD, mas eu já tenho ali uma placa whatever, que daria conta de ser um Copilot Plus. Vou poder considerar meu computador um Copilot Plus? E assim, eu não tenho uma resposta oficial da Microsoft, mas me parece que não. É um negócio que, além de amarrar as pontas de especificação técnica, hardware, etc., também tem uma pegada de marketing, até, obviamente, eles querem vender mais laptop com essas funções embarcadas e tudo funcionando bem. Mas eu achei muito justa essa pergunta que fizeram. Já conseguiram, né? Sim, o cara conseguiu rodar o Recall especificamente num computador que não tem todas as especificações que a Microsoft exigiria para entrar nessa categoria de Copilot Plus. Foi num Samsung Galaxy Book 2, que tem um Snapdragon 100 NPU. E a galera já tá puta com a Microsoft porque o Windows 11 tinha várias especificações que você não consegue nem instalar ele no computador se ele não tiver o hardware que a Microsoft licenciou ali. E aí descobriram que, cara, dá pra rodar, dá pra instalar normal. É só uma travinha que a Microsoft colocou de fato no sistema. Então, enfim, parece a mesma coisa acontecendo. Inclusive, eu queria até puxar o assunto para isso, né? Vamos falar um pouquinho mais do Recall, da parte do software, porque a gente, aficionado por tech, né? A gente acabou ficando nessa briga de processadores. Mas a inovação do Windows, né? O futuro do Windows, teoricamente, está muito centrado nessa parte das coisas que a IA vai poder fazer dentro do computador. Tanto que isso tudo é baseado na tecnologia da OpenAI, que a Microsoft é uma das maiores investidoras na empresa, e a OpenAI recentemente, inclusive, lançou o seu aplicativo para Mac, e até fiquei me perguntando por que só para Mac e não para Windows também. Agora temos essa resposta, né? Por que só para Mac? A Microsoft já tinha apresentado o Copilot Busca dentro do Windows, agora apresenta também uma série de recursos de IA que podem funcionar, inclusive, dentro de outros aplicativos. Mas olha só, nesse caso, não é o GPT rodando. Não é. Algumas coisas utilizam o GPT na nuvem, tipo o Paint valida os desenhos que você está fazendo, ele manda para a nuvem para validar se você não está desenhando nada impróprio. Mas eu acredito que a tecnologia de IA que está rodando localmente deva ser fruto dessa parceria com o OpenAI. Não é algo que a Microsoft desenvolveu in-house. E o Recall também é uma coisa que eu queria citar aqui, que o Recall, ele é altamente baseado em um aplicativo, para não chamar de outro jeito, que se chama Rewind, e que faz exatamente a mesma coisa. É um aplicativo para Mac, iOS, tem também para... Rebobinar em português. Isso. Eu só ouvi falar. Exatamente isso. Você segura aqui o Shift Command, você dá o scroll e ele volta ali e te mostra screenshots, né, de coisas que aconteceram e tal. Eu tô com o aplicativo instalado, é um pesadelo de privacidade, porque ele pede 1 zilhão de permissões, mas eu falei, cara... Você deu?
Concedi, né? A gente tem que testar a tecnologia aqui pros ouvintes, então já tem um Colocar aplicativo... nossa segurança em risco pra gerar conteúdo de qualidade pra vocês. Eu já não vou mandar mais mensagem nenhuma pro Mobilon, porque, né? Então, eu esqueci de avisar vocês, mas ele tá gravando toda essa conversa, porque eu já dei Claro, autorização. beleza, isso mesmo, isso aí. Mas aí é só um podcast. Então, ele captura, inclusive eu configurei ele para ele enviar e-mails automáticos de sumário de reuniões, após as reuniões. Então, ele captura tudo e me manda por e-mail sumarizado para eu não ter que fazer anotações. No entanto, eu assisti o evento da Microsoft no YouTube, com ele ligado, e terminou o evento e falei assim, não vou anotar nada, né? Era da IA. O meu assistente está assistindo comigo. Eu vou perguntar para ele o sumário do evento. E assim, mandei até um print pro Josué. Ele falou assim, você está falando do evento Copilot, que foi apresentado ali pelo Satya Nadella, não sei do que lá. Na sequência, ele até me impressionou, porque ele diz que, inclusive, vi no seu calendário, você tem uma gravação de um Tecnocast logo mais para discutir o Copilot Plus. Isso sugere que você pode estar planejando discutir ou analisar os principais tópicos do evento. Por fim, é importante notar que eu não consigo resumir vídeos, então acesse esse link e assista o vídeo completo. Eu fiquei, puta Gente, que pariu. Foi demais, cara. Ele mostrando que falhou com uma linguagem super formal, assim, você quase não percebe. Peraí, você não vai me dar o que eu pedi, filho da mãe? Assim, tá só me dizendo que eu tenho uma gravação, pô. mas não é falhou. Se ele não consegue ler o vídeo, provavelmente por questões de direitos autorais, ainda mais se tá no YouTube, não é falhar, vai. Ele não tava assistindo a tela comigo? Era isso que eu achei que estivesse acontecendo, pelo menos. Talvez não seja o que ele tava fazendo. Ele tava descansando nessa hora, tirou uma soneca. Ele, puta, que coisa chata, deixa eu fazer outra coisa. Tipo, falando dessa aí, outra IA aí, não quero saber dela não, nem foi descansar. Mas ele usa GPT também. Enfim, não dá pra falar que o Recall da Microsoft vai funcionar desse jeito, mas só quis testar esse aqui pra ver como é que era. Mas a Microsoft diz que da mesma forma, a IA dela vai estar rodando no sistema, vai acompanhar as reuniões com você, vai te mandar os sumários, vai fazer tradução em tempo real da reunião. Então, se tiver um cara falando em japonês aqui, vai aparecer a legenda. O que nos dá uma sensação de que eles implementaram o Jarvis no Windows, de fato. O Jarvis, a Her, sei lá qual assistente você quer chamar, ela chegou para o usuário comum e a gente não precisa mais lembrar de nada, você não precisa anotar nada, você não precisa, gastar energia mental nem para lembrar, tipo, qual aba eu tava mesmo mexendo, o que tarefa mesmo eu vim fazer, né? Pergunta para ele que ele vai te falar, ele vai te mostrar as screenshots, aonde que você tava antes. Só espero que funcione melhor do que o Rewind. Tem uma diferença. O Recall, que é o da Microsoft, vai ter uma API, então os aplicativos podem acessar essa API e interagir com ele. O Rewind não, é simplesmente um aplicativo de terceiro no macOS. E agora aguardemos o que a Apple vai apresentar, né, na WWDC mês que vem, mas se é uma tendência, provavelmente vem algo da Apple nesse sentido também. O que o pessoal da Microsoft fala é que estão rodando 40 sistemas, 40 modelos de inteligência artificial nos computadores com Windows e né, que fazem parte do Copilot Plus. São SMLs e LLMs, ou seja, pequenos e grandes modelos. E um dos exemplos que eles deram é de OCR. E na hora eu até falei pro vice-presidente, mas isso existe em scanner há 20 anos. E ele respondeu, pois é, existe em scanner, existe no iPhone, existe, se não no Android exatamente, no Samsung com certeza tem, e agora isso vai estar lá para ler e construir a semântica do que aparece na sua tela, dos pixels, para o Recall ter esse conhecimento. Só que aí eu perguntei para a Microsoft, numa demanda oficial de jornalista, quais são esses 40 modelos, porque eu fiquei muito curioso para saber exatamente o que eles vão analisar, e a Microsoft faz segredo. A Microsoft não quer dizer quais são os 40 modelos. Claro, né? Então, eles dizem que não é exatamente GPT do chat da OpenAI entre eles, mas não revelam. E aqui eu faço a leitura de que, por uma questão de transparência e de privacidade, deveriam chegar e falar, a gente vai usar isso, isso e isso. Não precisa nem dizer, qual é exatamente o fornecedor daquela tecnologia, mas explicar o que está sendo lido, levado em consideração, seria bem interessante. Uma coisa que eu entendi ali, quando eles mostram que existe uma personalização, né? Cada computador tem a sua própria vetorização do que é o que a pessoa costuma consumir, né? E isso é uma tecnologia que é usada em sistemas de busca, no Google, no Bing. Então pode ser que tenha tecnologia até do Bing embarcada nessa
organização e categorização. E isso é usado geralmente para entender perfis. Como é que eu vou explicar isso de forma leiga? Para entender o perfil da pessoa nesse caso, né? Quais são os interesses e tal. Você coloca no modelo 3D e vai agrupando em espaços ali os assuntos e as coisas dentro do grafo. Não é um grafo nesse caso, né? Mas é uma vetorização realmente 3D e que se agrupa os tópicos embedados, né? Os embeds para fazer a vetorização dos assuntos. Enfim, é uma tecnologia de database de vetor. Achei interessante ter isso localmente na máquina e utilizando tudo que é capturado nas imagens, tanto visualmente quanto, como o Tasso falou, de ter um OCR que faz a leitura e extrai texto, e também vai ter alguma outra tecnologia para identificar as imagens, né? O que é isso, um vestido, né? Enfim, então realmente tem bastante coisa rodando ali dentro do Windows. E pra quem ficou com medo por causa da questão da privacidade, né? Tipo, o negócio tá vendo o que você faz o tempo inteiro, eles falaram que vai rodar localmente, que não vai precisar ir pra nuvem, pelo menos foi o que eu entendi. Não, é isso. E a graça toda é essa, é ser offline. Porque se fosse na nuvem, pô, que adianta ter uma NPU, negócio assim, o produto todo rebuscado e tá mandando pra nuvem? Não ia adiantar nada. Mas vocês não acham que isso meio que mata buscadores até? Tipo, essa briga toda que a gente tá vendo no mundo dos buscadores hoje, com ChatGPT e Google lançando sua IA, o Bing com o Copilot, de repente a Microsoft vem e coloca numa camada acima até para o usuário. Antes era um prompt, um botão ali, você vai dar o prompt no Windows. Beleza, mas ainda assim o usuário tem que, né, se adaptar a usar aquela nova tecnologia. Agora com o IA, eles demonstraram o usuário jogando Minecraft e ele só apertava o botão ali e falava, e aí, como é que eu faço para montar, não lembro, uma cabana, sei lá. E aí a IA respondia. Primeiro, a IA não tem como saber isso sozinha, ela tem que ter sido treinada com conteúdos do jogo, pra saber como é que faz isso, tá? Então, conteúdos da web. Minecraft é da Microsoft, não é? Sim. Então. Pode ser que a Microsoft falou, vamos treinar com os nossos jogos. Mas ainda assim exige esse treinamento. Será que esses treinamentos vão ser feitos no Azure, na rede, na nuvem da Microsoft? E aí nos Windows Updates eles vão mandando, tá aqui database nova de treinamento, né, dessa Small Language Model aí. Mas ainda assim, ela não sabe tudo, ela precisa ter o treinamento prévio para poder te responder as coisas. E, de certa forma, entrou no painel de controle, problema no sistema de som. Você clica no botão da IA para ela te ajudar a resolver o problema no sistema de som. Então, tudo isso são demandas que você ia para o Google antigamente. Hoje, você vai para o Google. Como que eu faço tal coisa? Machadinho no Minecraft. Por que o som não está saindo? E a partir de agora, você simplesmente fala com o seu computador, o seu próprio computador ajuda a se auto-remediar, vamos dizer assim. Ou você ia pro YouTube, ou então pro TikTok mais recentemente. Então é mais gente que pode perder um pouquinho ali do tráfego que recebia com essas questões assim mais práticas. Exato. Que a gente vai poder perguntar pro Copilot. Cara, é que eu acho que aí tem questões diferentes. Primeiro, para o Windows responder coisas sobre o Windows. É um negócio que já está embarcado nele. Isso, para mim, é muito diferente de fazer uma pesquisa, como se faz no Gemini, e ele levar em consideração todo o conhecimento que o Google tem. Porque o modelo, entre aspas, né, o conhecimento do Google, isso não vai estar no Windows. É um Small Language Model, mas ainda tem algum conhecimento que, se for o suficiente, você não precisa ir para busca, entende? Então, mas eu tenho sérias dúvidas se não é uma semântica muito básica para coisas, descrições de coisas, ou ações muito simples. No teste do Recall que eu fiz, tem uma hora que no computador em inglês eu digito sobremesa açucarada, e ele encontra lá, não era nem uma sobremesa exatamente, era um drink, mas parecia meio que um creme brulee, tinha um caramelizado por cima. E aí isso faz sentido. Pro caso do Minecraft, eu me pergunto, e aqui, sendo muito sincero, não sei a resposta, se não o Minecraft que eles estão executando daquela forma leva em consideração o que o Windows já sabe de ler tela, entre aspas, ou se o Minecraft já está entregando um modelo para a NPU levar em consideração e auxiliar naquele trâmite, faz entendeu? Sentido. Mas eu não acho que daí a competir com buscadores, né, ou ter esse contexto de buscador, eu acho que tá bem distante. Em algum nível, né? Quando eu digo competir, eu digo em algum nível. Uma parte pra desse tráfego, uma parte desse tráfego que iria para a internet já fica no sistema, não vai mais para a internet.
E lógico que a gente está falando aqui de uma questão de escala. Com o tempo, esses processadores ficam muito mais poderosos e os modelos vão ficar maiores também, ou os modelos também vão utilizar menos poder de processamento. Isso já aconteceu muito no último ano e meio, mudou radicalmente o consumo de energia. Então a gente só está no comecinho, mas o comecinho já aponta pra gente onde que pode chegar. Você acha que vai ter um Google na memória do computador em algum momento? Eu acho que se a gente está falando de ficção científica e de Jarvis, a realidade imita a ficção e vice-versa, né? É esse o caminho que as empresas querem chegar. É isso o caminho que elas querem trilhar, né? Elas querem chegar nesse destino. Então, o futuro do Windows para daqui 40 anos, o que é? Um Jarvis super avançado na máquina, que é de fato o meu assistente em tudo que eu estou fazendo? Beleza, pode ser que a Microsoft usou um truque ali, como o Taz mesmo disse. Pô, Minecraft é nosso. Vamos então treinar já o SML aqui com tudo do Minecraft, a gente bota isso na apresentação, vão achar que é assim para tudo. E não necessariamente. Pode ser que seja isso. Mas não significa que ela não esteja mirando neste caminho para o futuro, saca? E daqui a alguns anos, o Google que se vire. O Google lançou o Chrome e o Android, o Google ganha dinheiro com anúncios, né? Então ele lançou o Chrome e o Android para que ele tivesse acesso às pessoas, vamos dizer assim, né? As pessoas cortassem caminho para chegar nos anúncios dos resultados de busca. A Microsoft agora fazendo isso, ela tá uma camada acima, porque ela é do sistema operacional, não é nenhum aplicativo. E, enfim, um se colocando na frente do outro. Pena que eles não têm sistema para celular, né? Pois é. Então o Google ainda tem essa vantagem. E o Mark Zuckerberg, coitado, chupando o dedo. E a geração Z não usa computador. Tem essa também. O jogo tá bem disperso. Mas olha, eu acho que assim, quando a gente tá muito na fase inicial ainda dessa coisa de IA no PC ou de IA no celular, é óbvio que o conceito de IA já é antigo, já existia muita coisa relacionada a isso e tal. Mas eu acho que com essa nova fase, que vislumbra essa IA rodando localmente, ela só vai se consolidar quando a IA se tornar invisível pra gente. Que é quando o software vai lá, por exemplo, eu falei do Excel. Hoje o Excel é o terror de muita gente. Então, se um dia você conseguir usar o Excel, a não ser que você seja um profissional que já trabalha com isso e conhece bem o Excel, mas se você não for, e o dia que você conseguir usar ele à vontade, porque tem muita tarefa de IA que consegue automatizar as tarefas para você, isso vai acontecer de um modo tão invisível e tão rotineiro que você não vai perceber que tem uma IA por trás ali. Então, quando a gente chegar nesse momento que a IA parece que é tão natural que ela não existe, aí eu acho que vai ser o momento que a IA de fato vai ser algo essencial, né? Tanto no segmento de PCs quanto dispositivos móveis, mas a gente sabe que para chegar nesse nível ainda vai ter muito chão pra gente caminhar, né? Eu acho que tem não só a questão da quantidade de dados que precisam ser usados para treinamento, do próprio treinamento em si, mas também tem as questões éticas que devem ser tratadas, né? A questão de privacidade e assim por diante. Então, eu acho que o futuro ruma para esse sentido, mas vai ser algo que quando ele existir mesmo, a gente vai ser tão natural que parece que não existe, sabe? Da mesma forma que hoje é óbvio você conseguir rodar um jogo com uma placa de vídeo avançada, um jogo 3D com efeitos realistas e tudo mais, e nos anos 80 isso parecia irreal, parecia coisa de ficção, né? Então a gente vai ter essa pegada, mas assim, no futuro relativamente, não diria nem tão próximo, mas também nem tão distante, né? Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente se o futuro do Windows é IA, é ter esses assistentes, é tudo integrado nos aplicativos. O que você quer que a sua IA, o seu Copilot, faça para você no seu Windows? E usuários de Mac ficaram com vontade de testar o Windows de novo? Eu fiquei com vontade, viu, de comprar ali um Surface Pro, que ele é diferentão, ele é meio que um tablet também. Só tem que pensar se eu tô a fim de gastar mais dinheiro com mais eletrônico, que eu não vou usar o dia inteiro, todos os dias, né, porque eu já tenho um computador aqui, enfim. Mas é isso aí, manda seus comentários pra gente, caixa postal Tecnocast no Telegram ou no WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio, e lembrando que você pode mandar uma mensagem de voz de até 1 minuto. E aproveita que você tá no WhatsApp, acessa também o Achados do TB, nosso canal de ofertas. Tem uma galera que ainda tá nos grupos, né, que a gente disparava, mas eram vários grupos, então agora pra simplificar a gente criou apenas um canal de comunicação do Achados do TB, tá tudo centralizado lá. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon, @Josué de Olive, com V mudo no final. @ealecrim. E eu sou @Tassius, THASSIUS. robô,
contexto de IA aqui? Não entendi. Eu virei um Copilot e vocês não sabem. É isso, o Tecnocast fica por aqui e a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau! E o Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.